Mas nós começamos com as notícias mais importantes do dia. A novela do IPTU. Os jornais destacam na edição de hoje que a Prefeitura desistiu de brigar pelo reajuste. Vai cobrar o imposto sob os mesmos valores do ano passado. A desistência veio em consequência da decisão do Supremo Tribunal Federal, do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa, que derrubou o aumento pretendido para este ano. O que vai acontecer então agora? Segundo a secretária da Fazenda, Mary Brito, o governo vai esperar decisão quanto ao mérito das ações de inconstitucionalidade que continuam tramitando no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Tecnicamente, não existe prazo para que essas decisões do tribunal ocorram. Quem já pagou o IPTU com aumento vai ter que aguardar essas decisões para saber como vai receber o seu dinheiro de volta. Quem ainda não pagou tem até o dia 28 deste mês para fazer o pagamento à vista. Nesse caso, será preciso desconsiderar o boleto já enviado pela Prefeitura e retirar uma segunda via com o valor de 2013. A segunda via pode ser obtida no Poupa Tempo, ali na rua Antônio de Godoy, em frente ao Mercado Municipal, ou no Ganha Tempo, que fica no shopping Cidade Norte, na região norte da cidade, ou ainda pela internet, no site oficial da Prefeitura. Aí tem uma questão a ser resolvida. A Prefeitura informou que não vai reenviar boletos da cota única, mas o Ministério Público vai exigir que a Prefeitura faça uma nova entrega de boletos. O promotor Sérgio Clementino pode pedir ainda hoje uma abertura de inquérito sobre esse assunto. Segundo ele, se não reimprimir os boletos com o valor correto, o município poderia estar induzindo o contribuinte a pagar com o reajuste considerado ilegal. Para o caso dos contribuintes que vão querer pagar em 10 parcelas, a Prefeitura vai enviar o carnê com os valores corretos até o começo de março. Nesse caso, a primeira parcela vai vencer no fim de março, dia 31 de março. Também mudou a situação para os contribuintes que ficariam isentos do pagamento do IPTU, porque o valor do imposto ficaria abaixo de R$ 180. Agora, com a derrubada do reajuste, aquela isenção não vale mais. E os proprietários desses imóveis devem retirar a via do boleto no Poupa Tempo, no Ganha Tempo ou via internet. Mas aguarde para fazer isso, porque se a Justiça acabar definindo que é válido o reajuste, isso ainda pode acontecer, as cobranças inferiores a R$ 180 podem cair de novo. Nós queremos agradecer hoje aqui a presença do secretário municipal do Meio Ambiente, Dr. Klinger Gagliardi, que trouxe aqui dois convidados para conversar conosco sobre temas relacionados com essa área. O Tiago Hernandes, que é arquiteto da Secretaria do Meio Ambiente, e o Alexandre Carmo, que é biólogo também da Secretaria. Secretário, de um modo geral, primeiro agradecendo a presença de vocês aqui no nosso programa, sempre disposto a conversar com a população sobre temas tão importantes quanto esses que nós vamos abordar aqui hoje. De um modo geral, como é que está a questão do meio ambiente em Rio Preto? Nós estamos bem servidos? O nível de arborização na cidade? Como é que o senhor analisa essa questão? Muito obrigado por ter vindo. Em primeiro lugar, agradecer o convite. Estamos dispostos a, sempre que possível, estar presente num programa igual de vocês, né? Com o intuito de prestar esclarecimentos à sociedade. Estamos dispostos e empenhados a exercer as nossas atividades junto à Secretaria do Meio Ambiente. Seria até uma falta de coerência minha dizer que estamos bem assistidos, porque vão dizer que eu estou protegendo a Secretaria. Mas nós estamos empenhados em exercer a atividade da Secretaria do Meio Ambiente no que se refere à proteção de todo o sistema, né, do município. Eu convidei os nossos amigos aqui, colaboradores, são funcionários da Secretaria do Meio Ambiente, tem N outros, para a gente tentar dar esclarecimentos melhores, se for o caso, ou de explicar. No que se refere à assistência ou à quantidade, o quantitativo de árvores, que seria o carro-chefe, que o pessoal sempre considera muito isso, eu até tenho uma informação dele aqui no que se refere ao ranking do Estado. Até posso passar a palavra ao Alexandre, né, que ele pode dizer a respeito de levantamento do ranking do Estado. Sem dúvida, Alexandre. Vamos começar por aí, então. Muito obrigado por ter vindo. Como é que nós estamos aí? Nós estamos na primeira divisão do Estado ou estamos correndo risco de rebaixamento? Não? Eu agradeço a participação aqui no programa. E no censo de 2010 do IBGE, Rio Preto aparece em terceiro lugar no Estado como município
mais bem arborizado. Quer dizer, então, se a gente for analisar esse parâmetro aí que é feito, esse levantamento pelo IBGE, a gente vai ver que nós estamos bem posicionados. Quer dizer, então, no censo de 2010, eles fizeram esse levantamento da quantidade de árvores por domicílio. Quer dizer, então, de 133 mil domicílios visitados, 129 mil, quer dizer, possuía pelo menos uma árvore de frente. Quer dizer, então, nós estamos em terceiro lugar nesse ranking. Esses números são de 2010. Não há levantamentos, evidentemente, mais recentes do que isso, porque os censos são realizados de tempos em tempos. Isso, né? Se eu não me engano, é de 4 em 4 anos. Quer dizer, então, em 2010 foi o primeiro ano que eles conseguiram fazer esse levantamento. Quer dizer, foi a primeira vez? Isso, foi a primeira vez. Quer dizer, então, é bem interessante esse dado. Secretário, há uma preocupação de que essa questão de arborização, a gente sempre imagina que crescimento de cidade significa uma correspondente redução do número de árvores, a esse conceito, né? Por exemplo, há algum tempo atrás, o senhor é mesmo de Rio Preto, da região? Eu estou há 25 anos aqui. Já conhece bastante. Sim. Por exemplo, Rio Preto não tem mais quintais, grandes quintais como tinha antes. Era normal as casas antes com até pomares dos quintais urbanos, etc. Isso não tem mais. Então eu imagino que isso seja um fator que acabe deprimindo a questão da urbanização e acaba exigindo mais a presença do poder público para zelar por esse aspecto. Concorda, secretário? De certa forma, sim, o poder público está empenhado no aspecto da manutenção, né, do que existia ou da melhoria disso, né? No que se refere à quantidade de árvores, há uma ideia de que quando se faz um loteamento novo, vai se estagnar as árvores que tinha. Na realidade, o que acontece, que a gente tem conhecimento, todas as áreas rurais que circundam a cidade já eram de pastagem, já eram de... E tinham ali uns mananciaizinhos, algumas coisas, algumas árvores que já existiam. Floresta já, na verdade, não tem. Já praticamente não tem. Né? Então, não há redução, porque no que compete à Secretaria do Meio Ambiente, quando se pede uma incorporação de uma área rural para o perímetro urbano, é de competência da Secretaria do Meio Ambiente verificar o que existe de nascente, de córrego, de árvores que existem, o tipo de vegetação que lá já existiam, e também, para que isso fique mantido, lógico, no loteamento novo, e também uma possibilidade de aumentar isso, com espaços verdes e de áreas públicas e praças. Então, vamos dizer assim, na prática, não há redução de quantidade de árvores, sim aumento de quantidade de árvores. Porque, além de pelo menos tentar manter o que já existia de árvores nativas, se faz um trabalho no sentido que se plante mais árvores em cada casa, porque, veja bem, pegamos uma área rural, que é pastagem, se loteia. No momento em que se faz o loteamento, se exige que cada casa tenha uma árvore na frente. Sem dúvida. Se era um pasto, vai existir uma árvore para cada casa. Obviamente, aumentar o número de árvores. Né? Então, a Secretaria do Meio Ambiente tem essa atribuição primária de tentar evitar que se degrada o ambiente, se mantenha a área nativa, né? E também com a quantidade de um aumento de árvores no caso. Secretário, e hoje a própria população também está muito consciente, imagino que sim, né? Eu imagino até que para se vender um empreendimento imobiliário, a árvore vende empreendimento imobiliário. Se ele tiver ali uma reserva próxima do empreendimento, qualquer coisa assim, isso acaba ajudando a vender. Quer dizer, todo mundo quer comprar perto de árvore. Normalmente, né, aí nós podemos até colocar o nosso arquiteto no aspecto, porque quando se passa por nós e a arquitetura da Secretaria vai analisar não só o aspecto visual, mas sim o aspecto não só o aspecto paisagístico, de visual, assim, tal, mas sim o aspecto vegetativo, né, que tem que ser mantido e aumentado. Né? E a nossa Secretaria não é só meio ambiente, ela é Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo. Urbanismo é tornar uma área urbana habitável, com uma boa vivência social, também com aspecto vegetal e outras coisas. Com a defesa de todos esses critérios. E com placas de ruas, que faz parte da nossa secretaria também. Nossa, né? Esse é um assunto para a gente conversar. Aí seria com ele depois, que ele sabe dizer alguma coisa. Daqui a pouco bastante sobre isso. Mas essa questão de arborização ainda tem um ponto que talvez seja com o senhor e com o próprio Tiago Hernandes.
A imprensa e as redes sociais nos últimos dias acabaram divulgando uma informação de que a Secretaria do Meio Ambiente ou alguém dela estaria defendendo a redução do número de árvores da represa, ou a diminuição do número de árvores do parque da represa ou coisa parecida, por razões estéticas, ou se eu estiver enganado, o senhor, por favor, me corrija. O que há de verdade nisso, secretário, e como se defender dessa... Bom, primeiro eu quero agradecer e parabenizá-lo pela sua colocação, que quem soltou, quem divulga, diz, secretaria quer erradicar árvores, a sua colocação foi prudente, que é diminuição, algo assim. A ideia não é diminuir a quantidade de árvores no município, e sim fazer uma adequação de tipo de árvore, o local que ela esteja e a quantidade, dependendo do ambiente. Então, foi feito um estudo pelos técnicos da secretaria e, por mal dos pecados, envolveu a represa, né? Basicamente, porque é o cartão postal da cidade, né? E nesse estudo apurou-se que estão plantados na represa em torno de 1.000 mudas novas. Não são árvores antigas, que não se vislumbrou nesse estudo as árvores antigas, e sim elas fazem parte do contexto para as análises que foram feitas. Claro. E essas mudas e árvores pequenas, em torno de 1.000 árvores, foi feito um estudo que algumas estão muito próximas uma das outras, onde ela está plantada por tipo de árvore, né? Ela pode ter um tamanho afrontoso, muito grande, vai sobrepor as árvores até antigas e vai matá-las, porque não tem como elas sobreviverem. Então foi feito um estudo nesse sentido, e a secretaria, como é uma secretaria técnica, né, convidou as pessoas envolvidas para que se fizesse uma reunião no sentido de ver esse estudo, inclusive foi apresentado um antes e depois de fotografias, né, para a gente analisar a viabilidade disso, nesse estudo para ver o que pode ser feito para não perder a muda de árvore que existe, se for eventualmente ter que ser retirada, para ser colocada em outro ambiente. Ou também substituição daquela, porque ela estaria inadequada para naquele local, né? E esse estudo não é só visual, né? Não foi só um aspecto estético. Tem um aspecto, a gente está falando em termos de quantidade de árvores. Para defesa da própria árvore, né? E defesa também do local, porque onde se planta árvores não se tem mais grama. Ali existe uma biodiversidade de animais e outras coisas mais que dependem daquele, vamos dizer assim, do projeto antigo, né? E aí a gente percebeu que está havendo algumas mudanças e a gente tentou. Mas aí a mídia, não sei aí quem foi o interesse de quem, que disse assim, quer erradicar 1.000 árvores. Quem olha essa reportagem e vai na represa, eles não veem as árvores pequenas, eles olham aquelas grandes e vão, se contar não dá 900. Então vai tirar tudo, né? Mas são as pequenas mudas que a gente estava estudando, não se fala em projeto, e sim estudo de viabilidade do ambiente. Por enquanto é um estudo, né? Sim, sim. Então o nosso telespectador pode ficar tranquilo em casa que ninguém está fazendo quem estaria numa secretaria de meio ambiente com sã consciência para retirar a árvore, assim, a bel prazer. Nós já estamos tendo alguns empecilhos, né? Até vou aproveitar a oportunidade para falar a respeito, de questionamento dos munícipes. Eu acho que é válido, porque o pessoal não está sabendo o porquê. De certa forma, essa participação é até boa. É necessário. Né? Às vezes a pessoa fala, estão enchendo a gente, estão falando um monte, perguntando, mas é importante porque a gente vai ter mais acuidade com o trato, porque sabe que tem alguém fiscalizando. Eu acho interessante isso. Não critico, né? Não, de jeito nenhum. Eu critico a forma como isso é feito, exacerbada, com ataques pessoais, que eu acho que não é por aí. Existe um conjunto, uma equipe e tal. Claro. Mas eu voltando ao que eu estava querendo te dizer, no que se refere às obras anti-enchente. Então, as obras anti-enchente, elas estão sendo mais que direcionadas às avenidas, e lá estão sendo erradicadas, eventualmente, algumas árvores que realmente não tem jeito, são males necessários. Eu ia perguntar em 2 pontos para o senhor, acho que é esses aos quais o senhor ia se referir mesmo. Ali no Vivendas, onde já está sendo implantado um grande piscinão, não sei qual é o nome exatamente daquela obra, e ali na Brasilusa, né, onde estão sendo... Então, ali são mananciais, são córregos que lá existem ou existiam, né, porque a gente não tem visualização de rua, digamos, desses córregos, e ali são áreas que são de domínio do Estado.
Então, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado, CETESB, é que autorizou a retirada daquelas árvores. Então, às vezes, a pessoa fala, pô, secretário, você autorizou, seus técnicos autorizaram a retirada de árvores da avenida? Não, não é bem assim, não envolve a gente diretamente. Então, aquelas árvores são de autorização de órgão do Estado. E são retiradas, até ontem eu participei de uma reunião que a pessoa questiona, mas tem árvore que podia ter deixado, não. Eles estão fazendo de tudo para deixar as que forem possíveis. Sim. Mas também, como eu disse a princípio, há um mal necessário, porque se não se fizer isso, o estrago no município é muito maior, inclusive de questão ambiental, né? Então tem coisas que são feitas por necessidade, né? Premente. Então ali são decisões técnicas também. Quem está tirando árvore ali sabe que sim, eu acho que é a empresa, porque não cabe a nós, não fomos nós que contratamos, eu digo nós, secretaria, nós, né? Não cabe a nós decidir porque é questão de obras e também não é área nossa de atuação direta do meio ambiente, já é do Estado, né? Mas pelo que a gente sabe, a empresa, quem está fazendo lá, está empenhada no sentido de evitar retirar árvore se realmente não precisar. Sem dúvida. Em que pese a autorização seja praticamente generalizada. Tira o que precisar, mas eles estão fazendo tanto que a gente passa e vê que tem árvores esporádicas perdidas, aspas, né? Mantidas, né? No local para não tirar à toa, né? Também não é assim. E o inconveniente é que são árvores antigas ou nativas que não tem como transplantar. Elas morrem, essas não tem jeito. Mas vai ser feito, pelo que eu sei, uma recomposição de mata de novo, de plantas ali para, né, recompor e tem mais outros projetos do município também no sentido de vegetação. Daqui a pouco eu até gostaria que o senhor falasse sobre os projetos da Secretaria. Eu vou deixar para eles, porque fica... Tá bom, nós vamos... Brincadeira. E eles fiquem à vontade também para estar interagindo com a gente em todas as conversas, porque eu sei que vocês têm bastante informações sobre isso. Agora há pouco mesmo, senhor, ao mencionar aquele estudo das árvores mais novas da represa, o senhor disse que a represa foi um dos locais em que foi detectado esse problema. Existem outras regiões da cidade onde esse problema também existe, quer dizer, que vai demandar um projeto futuro para resolver isso? Olha, eu não posso dizer exatamente local, mas está sendo feito um estudo nesse sentido, porque é rotina, né? Isso é até eu, pessoa física, normal, de ter minha casa, achar um espaço verde, eu vou pôr uma árvore aqui. Então, em alguns ambientes de cunho público, que seriam praças, é possível que tenham árvores, não vamos dizer mal colocadas, mas inadequadamente para o local. Pode ser que aconteça que, diante do urbanismo, pode ser que tenha que ser retirada alguma, ou substituída, ou transplantada, que seria o caso da represa. Ou transplante, ou substituição, ou manutenção. Não se diz que vai cortar ou erradicar nem nada, não é essa a ideia. Ao fazer essa pergunta, secretário, me veio logo à memória um local aqui em Rio Preto, que de repente o Tiago e o Alexandre podem ver se eu estou correto nessa avaliação. As margens da rodovia Washington Luiz. Ali eu sei que em algumas partes dessas margens foram plantadas muitas árvores, se não me engano seringueiras, em alguns casos, muitas árvores. A impressão que dá é que aquilo está muito bonito, muito frondoso, muito bacana, mas tem um perigo. Muita sombra, etc. E aí, esse é um dos locais que tem que ser... Aí eu vou deixar para que, se eles quiserem falar alguma coisa nesse sentido, porque aí o Tiago, ele está na secretaria há vários anos, né, embora ele seja jovem, mas ele está lá desde 1912, né, mais ou menos, né? Brincadeira, né? E o Alexandre também está há um bom tempo lá, eles são técnicos competentes e empenhados no melhor possível, né? Tá bom, Tiago, vamos lá então, você não falou ainda, né? Não, esse problema das marginais da rodovia e outros locais que você queira abordar, por favor. Bom, quanto às marginais da rodovia, bom, primeiro, obrigado pelo convite. E boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando nessa nossa conversa. Quanto às árvores da rodovia, sim, Rei, são quase na sua totalidade seringueiras, que foram plantadas seguindo o padrão de plantio de seringueiras para a produção de látex. No entanto, a gente já percebeu já há alguns anos que, com a idade que elas estão, hoje inviabiliza a exploração do látex. Elas estão naturalmente chegando próximo do limite da vida delas, ou algumas estão sendo perdidas por ocorrências naturais de doenças, né, típicas desse tipo de espécie. A gente faz planos de fazer um diagnóstico desse local também com vistas
a identificar que tipo de valores positivos precisam ser preservados, porque afinal de contas, esse espaço por ser muito grande e por estar exposto à rodovia Washington Luiz, faz parte do que é a cara de São José do Rio Preto para a maior parte das pessoas que usam essa rodovia para atravessar o estado. Exatamente. É um novo cartão postal da cidade, né? Na verdade é isso. Isso, é um deles. E que a gente tem que tratar com carinho. E tem uma coisa que talvez muitas pessoas não tenham consciência. Se você pegar Washington Luiz, que é uma das rodovias mais importantes do país, ela passa próximo de muitas cidades do interior paulista. Sim. Só que Rio Preto é uma das cidades em que ela atravessa mais próxima do centro da cidade. Por causa disso, o trecho urbano da Washington Luiz, na cidade de São José do Rio Preto, é especialmente extenso. Sim. Então as pessoas têm, por causa disso, a impressão de que Rio Preto é realmente uma cidade muito grande. Elas andam quilômetros e ainda assim vê São José do Rio Preto. A margem da cidade, exatamente. né? Uma coisa a margem não acontece... Não, passa pelo meio, né? Andaló, por exemplo, ali é no exatamente. Você passa muito próximo do centro da cidade. A título de exemplo, né, didático, cidades como Catanduva, Araraquara, você vê mais ao longe. Né? Então, a gente precisa... Isso é um elemento de valor positivo. A gente precisa tirar proveito de que tem essa massa verde que faz parte dessa imagem que as pessoas têm de São José do Rio Preto e valorizar. Por exemplo, se foi plantado com esse padrão de produção de látex, a gente pode pensar que na hora que a gente precisar ir recompondo os vazios que forem sendo formados paulatinamente, naturalmente, pela morte natural dessas espécimes, a gente pode fazer isso colocando qualidades a mais, que tenham valores a mais de qualidades paisagísticas. Por exemplo, árvores que têm uma floração muito especial, que a gente também pode tirar proveito, de uma forma super positiva. Isso no que diz respeito às marginais da Washington Luiz. Como o secretário disse, são ações corriqueiras, ações de plantio da Secretaria do Meio Ambiente. Algumas dessas ações são particularmente importantes por tratarem de recuperação de áreas degradadas ambientalmente. O que quer dizer isso? Os casos típicos são os casos de rios que não têm a mata ciliar no nosso município. A gente tem córregos tanto urbanos, né, que estão no meio da nossa cidade, que precisam receber mais plantios de árvores, como também córregos rurais, que também têm suas margens sem árvores e precisam receber plantio. No caso dos córregos rurais, a Secretaria já criou um programa de recuperação de áreas lindeiras a esses córregos, né, que é a mata ciliar. Para restabelecer a mata ciliar, sim, bem próxima do original, do nativo. Sim, nesse caso da recuperação de córregos rurais, a arborização é feita de um jeito especial, estritamente com árvores nativas e muito adensadas, porque o nosso objetivo é reproduzir o mais próximo possível o padrão que se encontra na natureza, de alta diversidade, né? Seguindo critérios técnicos que, nesse caso, não basta apenas plantar de qualquer jeito. A gente precisa usar técnicas muito precisas de, por exemplo, selecionar espécies que vão crescer mais rápido que outras, que a gente chama de espécies pioneiras, que vão criar sombra para que outras espécies que demoram mais para crescer possam se desenvolver. Isso precisa ser projetado, precisa ser planejado, para garantir que essa floresta vai ter meios para crescer, passar pela sua adolescência e chegar à sua maturidade, para que depois disso ela possa se manter sozinha. É o que a gente chama de criar resiliência, ou seja, criar a força necessária para que ela consiga se manter a partir dali. Isso foi feito no córrego perto de Schmidt, no córrego do Cedro, numa nascente muito importante do córrego do Cedro, que depois passa muito próximo de Schmidt. E é um trabalho de formiguinha, porque a gente tem que entrar em contato com cada um dos pequenos proprietários rurais de toda aquela extensão, e a gente precisa do apoio direto de cada um deles para permitir e colaborar nas ações de plantio, né, e cercamento dessas áreas. Né? Não adianta nada também você ter as ações de plantio se você não cerca o local para evitar que o gado vá pastar próximo do rio e acaba até comendo as mudas que foram recém-plantadas e tudo mais. Né? Esse trabalho já foi iniciado, agora nós estamos chegando na segunda fase, que é ir para o próximo córrego rural, que a gente elegeu como sendo o córrego da Lagoa, próximo à região dos Damas, porque é outro contribuinte do Rio Preto, que é o nosso manancial. Isso. Como ação estratégica, a gente tem por princípio focar os esforços na recuperação de áreas degradadas que servem ao rio, que é o manancial superficial mais importante da cidade, o Rio Preto.
a gente já está trabalhando no sentido de identificar os proprietários, identificar as áreas que estão disponíveis para serem recuperadas com essa arborização, para dar início aos plantios. A participação da Secretaria nesse trabalho é também de ceder mudas, entrar com tudo isso, também, além dessa, vamos dizer, desse gerenciamento do processo todo, ela Sim. também participa. Em cada etapa desse processo, a Secretaria precisa exercer o seu papel, que é, antes disso, fazer um diagnóstico para saber onde estão faltando essas árvores, por exemplo. Entendi. Durante isso, fazer o projeto para saber qual é a quantidade, quais são as espécies que estão disponíveis, né, para serem plantadas, viabilizar, conseguir essas espécies ou no nosso viveiro municipal ou a título de doação, porque a gente tem algumas parcerias que são interessantes de empresas, grandes empresas que têm muita disponibilidade de doar mudas, que também são interessantes, e depois, efetivamente, plantando. Né? E aí vem o trabalho de, como eu acabei de dizer, de entrar em contato com cada um dos produtores rurais, orientar, criar vínculos, porque a gente faz isso sempre em equipe, de mãos dadas, porque afinal de contas esses plantios são feitos ainda em áreas particulares, né? Então a gente entra como um colaborador para que esses produtores rurais também possam cumprir algumas das suas obrigações, né? Em geral, o produtor também colabora, né? Ele tem interesse nisso também. A gente percebeu nessa experiência do Córrego do Cedro que houve uma boa adesão. Como eu disse, é um trabalho de formiguinha. E é característico do nosso município o fato de que a média do tamanho das nossas propriedades rurais é realmente muito pequeno. Nós temos uma estrutura fundiária mini, né? Mini, exatamente. De pequenos proprietários. E isso gera um obstáculo a mais, que é o fato de que você sempre está lidando com uma quantidade enorme de pequenos proprietários. Mas no fundo, acho que acaba sendo positivo, né? Essa característica regional. Da nossa natureza. E sim, se é da nossa natureza, a gente tem que lidar com um fato, né? Mas tem surtido efeito positivo. A ideia básica que ele está falando aqui no sentido de focar nesses mananciais ou isso, porque essas áreas vão se tornar áreas urbanas no futuro. Sim. E a gente tem a intenção, a obrigação, próximas, né? ou a obrigação de que quando isso se torne urbano, aí nós vamos voltar lá no início da nossa conversa, quando se tornar urbano, para que se mantenha a vegetação nativa, para que o loteamento não agrida o meio ambiente, não traga maiores problemas, como eventualmente no passado a cidade expandiu. Quem chega de fora e que não conhece a parte de cima ou de baixo, passa em cima da Andaló, não imagina que ali tem um córrego, ou que existia taboa, que existia, porque não houve um projeto inicial que se está se cuidando agora para que isso não aconteça nas áreas que estão circundando o município, né? Então essa é a nossa preocupação, a preocupação do meio ambiente de forma geral. Falo nossa com plural majestático, porque é da Secretaria, não minha preocupação. Secretaria, aliás, parabéns por esse trabalho, sobretudo na região que circunda Rio Preto, que é um trabalho quase que invisível, né? Sim, não se uma percebe. árvore ali perto do centro, ela vai sair no jornal no dia seguinte, mas você plantar 1000 aí vai ser difícil. Inclusive, eu acho que houve um pré-questionamento seu de áreas de recomposição. A gente tem alguns pontos já pré-definidos para quando querem plantar. A gente tem uma área, precisamos, recentemente a Polícia Federal, eles fizeram uma campanha que eu dou parabéns à atitude, à iniciativa deles, de uma recomposição de mata verde para compensar a quantidade de monóxido de carbono que os veículos deles produzem na natureza. E eles nos procuraram para plantarem 500 árvores aqui em São José do Rio Preto. E nós já tínhamos uma área, e ainda existe parte dessa área disponível para esse tipo de coisa, né? É próximo da cidade, dentro da cidade, e lá nós já tínhamos os sulcos, a posição, e eles chegaram e plantaram. E as mudas eles conseguiram fora, e a gente até teria, se fosse o caso, para plantar, mas eles tinham já as mudas adquiridas fora, trouxeram e plantaram. Então, existem áreas, e a gente está também trabalhando no sentido de recuperar, no sentido de tomar de volta áreas que foram cedidas para algum empreendimento e não deu seguimento, para que a gente use essa área com o efetivo plantio dessas áreas, porque ficaram meio que à deriva e a gente não pode deixar, né? Então, a gente está assim, eventualmente uma empresa se predispõe, a gente cede uma área, e eles não fazem, então a gente está pegando de volta, porque já que vocês não querem,
ou não querem cumprir os compromissos, a gente Alguém passa para precisa alguém. fazer isso. Alguém tem interesse em fazer, a gente vai passar para esse alguém. Tá Né? certo. Tiago, voltando um pouquinho na questão das seringueiras aí. Sim. Quer dizer, em determinado momento houve um equívoco na escolha da espécie, isso ocorreu. Para se replantar, teríamos que pensar em outras espécies. O que você pensa disso? Não, se o Alexandre quiser também um participar. equívoco. Particularmente, não é muito anterior à minha entrada na prefeitura e eu conheço... Eu imagino que isso ocorreu aí por 1990, talvez, não é isso? Eu não sei eu acho que precisar. faz até mais que isso, provavelmente. Eu não sei precisar. Então, um detalhe, desculpa interferir, mas o aspecto de que aquela área o município intervém entre aspas, porque não é nosso, deles. não é nosso, né? Certo. Mas como eu disse, antecedeu um pouco a minha entrada na administração, mas eu me lembro que coincidentemente, uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu entrei na prefeitura foi ter curiosidade sobre por que tinha aquele plantio, particularmente da espécie de seringueira. E eu me lembro que eu fui conversar com pessoas que têm experiência na produção e eles disseram que hoje tinha se tornado inviável explorar comercialmente aquele látex, porque era nossa ideia a princípio fazer uma cooperativa, geração de renda para pessoas. Eles pensaram em utilizar comercialmente? Eu estou dizendo que a nossa ideia, quando a gente já que abordar estavam lá, a questão, já que estão lá, né? era gerar renda, mas foi descartado quando a gente recebeu a informação de que... Tinha passado da idade. Tinha passado da idade, tinha passado muito da idade. Por causa disso, a gente imagina que na hora que a gente for dar manutenção ou intervir lá, a gente precisa olhar com um olhar novo e verificar se existem novas demandas. A tendência talvez é ir substituindo a espécie, então. Se for o caso, como eu disse, isso ainda não foi feito. A gente precisa efetivamente fazer o diagnóstico, ou seja, em olhando lá criteriosamente, sabendo qual é a área que existe, qual é a área que está vazia e tudo mais, identificar se existem novas demandas. Como, por exemplo, se a gente chegar à conclusão que a própria comunidade da nossa cidade deseja que tenha um outro aspecto, a gente pode andar nessa direção, como eu disse, de caminhar na direção de ter outros atributos paisagísticos, como, por exemplo, a floração, que é um elemento paisagístico importante, não é o único. Se a gente chegar à conclusão de que não, exatamente aquele plantio precisa ser recuperado com vistas a transformar aquilo num elemento de identidade, né, mais rígido, diria, seguindo exatamente a mesma postura, tudo bem. Se a gente chegar a essa conclusão juntos, perfeito. É um cinturão verde, né, que é até bonito, mas tem aspectos de segurança, são vários outros aspectos que tem que ser analisados. Se der um vendaval, não é difícil que caiam árvores na rodovia. Elas estão ficando já idosas, né? Sim. O problema é realmente esse. Só a título de informação, o ano passado nós fizemos o plantio de cerca de 12 mil árvores na cidade. Quer dizer, então, essas árvores elas foram plantadas, canteiros centrais, áreas de preservação permanente, escolas, parques. 12 mil? Cerca de 12 mil árvores. Quer dizer, então é um número bem significativo. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu vou pedir licença de vocês, um minutinho para a gente fazer um rápido intervalo e voltar daqui a pouco, que a gente já deu para perceber o tanto de assunto que a gente tem para conversar, né? Com certeza. Nós tocamos apenas em alguns pontos aqui, já engolimos metade do programa, mas a gente volta já. Com a sua permissão, nós fazemos um rápido intervalo e voltamos aqui com Opinião Cidade. Até já. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. O ovo do mosquito da dengue está esperando você bobear para eclodir e atacar. O contato com a água desperta o bicho. Não deixe isso acontecer. O que fazer você já sabe. Não deixe no tempo nenhum objeto que possa acumular água. Tampe vasos sanitários, caixas d'água e ralos. Limpe as calhas. Feche o lixo. Vamos juntos acabar com a dengue. Prefeitura de São José do Rio Preto. Quem melhor do que a TV da cidade pode falar com Rio Preto? Somos a voz e a imagem da cidade. Mais versátil, mais humana, mais comunitária, mais gente. Mostramos o desenvolvimento da cidade. Discutimos as questões políticas, o esporte, a sociedade. Prestamos serviço. Ajudamos a comunidade. Estamos no ar 24 horas. De olho em Rio Preto. Informando e divertindo.
Seja nosso parceiro cultural. Acesse www.canal16.com.br. O nosso e-mail é tvdacidade@hotmail.com. Telefone 3212-2829. Fale com a gente. TV da Cidade. A TV que é sua e da cidade. Estamos de volta com Opinião Cidade, aqui no canal da Cidade, canal 16, em São José do Rio Preto. Conversando hoje com o secretário do Meio Ambiente e Urbanismo. Realmente eu tinha esquecido de falar essa segunda atribuição, segundo conjunto de atribuições da Secretaria, que é o de Urbanismo, e sobre o qual nesse bloco nós vamos conversar também daqui a pouco. O secretário Klinger Gagliardi e dois elementos da Secretaria, né? Dois colaboradores da Secretaria, o Tiago Hernandes, que é arquiteto, e o Alexandre Carmo, que é biólogo. Vou perguntar aqui para o Alexandre, essa questão, ali na Avenida José Monia, nas imediações da Unip, nas duas margens, nas duas pistas da avenida, tem algumas árvores, aí o Tiago está lembrando agora que elas saboneteiras, né, popularmente chamadas assim, têm sofrido nos últimos anos um processo esquisito, elas têm secado, praticamente perdido todas as folhas e dando a entender que vão morrer ali. Eu tenho notado que nem todas morreram, não. Algumas se recuperaram. Então. Isso já é claro que é de conhecimento da Secretaria. O que aconteceu ali, Alexandre? Sim, quer dizer, a gente notou, inclusive, aí nos últimos anos, quer dizer, essa ocorrência ali nas saboneteiras, não só da Juscelino, como na represa também, que a gente tem vários exemplares ali. Quer dizer, então, o ano passado, após um longo período de chuva, na hora que cessou essa chuva, a gente observou que as folhas começaram a secar. Então a gente foi até o local e a gente percebeu que é como se fosse um estresse que a árvore sofreu, quer dizer, um estresse hídrico, e depois disso algumas morreram, outras se recuperaram. A gente chega a pensar, em determinado momento, a gente chega a pensar até em vandalismo, né? Alguém que tivesse feito alguma maldade com as plantas, mas está claro que não é isso. Então. Não, nesse caso específico aí das saboneteiras não foi. O problema de vandalismo existe, secretário, na cidade? Isso tem sido notado? Como é que a população tem reagido a essa... Eu diria que o vandalismo é um vandalismo consciente quando a pessoa erradica uma árvore sem autorização. Aí é um vandalismo que eu acho que tinha que ser punido eficazmente, né? Esse aspecto de vandalismo... O vandalismo puro e simples, assim, de só atitudes, é difícil em questão de árvore e tal, é difícil de acontecer porque quebra-se um galho ou algo assim, não seria o caso, né? Pode sim acontecer com mudas novas, né, recém-plantadas em áreas públicas, em praça, que alguém foi lá, quebrou e tal. Mas é muito pouco, pelo menos é do nosso conhecimento ser muito pouco esse aspecto. Ainda bem, né? Ainda bem, menos mal, né? Menos mal. Mas, posso claro, seguir esse gancho? Não tanto como o secretário mesmo disse. Talvez o vandalismo, no caso das árvores, não seja importante, como o secretário reforçou. Mas a gente observa que existe ainda, a gente precisa existir um melhor namoro entre a arborização de ruas e alguns estabelecimentos comerciais. Porque a gente percebe que, talvez por falta de experiência ou por impaciência com aquilo, é muito comum a gente ter pedidos de erradicação de árvores, né? Existe uma legislação que permite que as pessoas façam um pedido e é avaliado caso a caso, enfim. Mas a gente percebe uma demanda de estabelecimentos comerciais que procuram ou podar de maneira drástica a arborização, descaracterizando completamente a árvore, ou erradicar a arborização. E a gente gostaria de aproveitar essa oportunidade para incentivar as pessoas a procurar bons exemplos disso, né? Como, por exemplo, é muito comum na cidade de São Paulo, na região dos Jardins, na cidade de Curitiba, na região próxima dos grandes eixos das avenidas, em Porto Alegre, em Maringá, o comércio que está debaixo das árvores, ele é valorizado, as pessoas entendem isso como um local de valores, né? Então, na maior parte das vezes, a gente percebe que bastando esperar que a árvore cresça acima da fachada, não causa conflito com o comércio. Sim. Muito pelo contrário, cria um elemento de valor positivo, transforma uma rua... E nós temos alguns motivos térmicos para tolerar isso. Perceba que, particularmente, eu dei 3 exemplos de cidades frias. Isso. Né? E no caso de Rio Preto, é essencial a gente preservar a arborização, principalmente sombreando o asfalto.
porque é o que proporciona o melhor benefício térmico para o nosso conforto no dia a dia. Então essas árvores que ficam na frente dos estabelecimentos são muito importantes para a cidade. Claro que E sim. com o tempo, talvez alguns comerciantes possam perceber que até para eles mesmos, né? Tiago, você falou agora há pouco na questão da poda, e essa é uma questão também que eu acho que é também do Alexandre, né? A questão das podas. Tem gente que gosta de podar a árvore toda quadradinha, outra faz tipo Eduardo Mãos de Tesoura, né? Aquele filme que a pessoa fazia as esculturas nas árvores, né? Esse é um problema. Qual que é o método correto de fazer isso? Como é que quem quer responder? Fica à vontade. Você deu o exemplo do Edward Mãos de Tesoura. O nome disso é topiaria, né? Você usar a poda para dar formas artificiais à vegetação, não necessariamente árvores, né? Pode ser arbustos e tudo mais. A gente é super a favor disso nos casos em que isso é vantajoso para o paisagismo. No caso da arborização de rua, como eu acabei de dizer, é muito importante preservar ela e diminuir o máximo possível a poda. Ela deve ser mantida o máximo possível sem poda. Porque a gente precisa que ela ganhe a maior massa vegetal possível. A poda, nesse caso, né, Tiago, tem que ter critérios de preservar a fiação. Exatamente. Toda, então, né? Quais são os principais bons motivos para se podar uma árvore? Adequar a galhada para que ela desvie da fiação. 2. Cortar os galhos mais baixos e manter os galhos mais altos de maneira que você possa fazer o alteamento da copa. É assim que a gente chama. Certo. Você corta os galhos que estão interferindo na altura dos veículos que passam na rua e na altura dos muros e dos portões, mas deixa os galhos mais altos preservados. Nunca cortando o topo delas, para que elas não percam altura. E evitando ao máximo cortar a largura delas, para que elas não percam área de sombreamento. Então, tem algum trabalho da secretaria ou de quem quer que seja para orientar o profissional que faz isso? Eu ia intervir nesse sentido, já que está perguntando. O Alexandre pode explicar melhor, mas a secretaria está fazendo um trabalho nesse sentido. Vamos lá. Recentemente nós fizemos um curso de capacitação para os podadores. Então, qual que foi a ideia? Chamar os podadores que executam o trabalho de poda na cidade e orientar ele da forma correta de que ele tem que proceder em relação à poda. Quer dizer, então, hoje os podadores eles estão cadastrados, nós fornecemos uma carteira de identificação para esse podador. Quer dizer, então, o que a gente indica, orienta a população? Quando ela for contratar um serviço de poda, que ela contrate o serviço desse podador que está cadastrado na prefeitura. Vale essa dica do Alexandre para você que está em casa. Se for recorrer a um profissional desse, se ele tiver essa identificação da secretaria, é uma garantia a mais de que ele é um profissional competente naquilo que você está contratando. Né? Inclusive, no site da prefeitura, na Secretaria do Meio Ambiente, hoje já está fácil de ser solicitado autorização para poda de árvore. Né? Essa solicitação faz via internet e lá existe a relação dos podadores com os nomes que estão cadastrados com a prefeitura, que fizeram um curso de aperfeiçoamento, estão imbuídos no sentido de melhorar o visual das árvores e a vida útil e a utilidade delas para o município. Estão qualificados para fazer aquilo. Sim, a gente está se metendo a fazer uma coisa que Isso, essa é a ideia básica. Mais alguma coisa, Alexandre, quer completar sobre isso? Bacana, esse trabalho é bacana. Está sendo feito. Agora, a outra questão da arborização de rua, né? Há queixas das pessoas em relação às raízes das árvores que extrapolam o local, acabam danificando o calçamento e algumas pessoas até reclamam de tropeçar, cair ali. Isso quer dizer, certamente, que foram árvores inadequadas plantadas naquele local. Inclusive, nesse sentido, existe, quando a árvore dependendo do tipo da árvore, quando se pede a erradicação, a secretaria praticamente nem vai ver, porque já sabe que elas são árvores que são, aspas, daninha para o meio urbano, né? Para o meio urbano. Porque a gente não pode se esquecer que nós somos seres vivos e evoluídos e a gente nós precisamos do ambiente adequado ao nosso meio usando o que a gente exige de natureza. Então, algumas árvores, elas são praticamente já pré-autorizadas a serem retiradas porque elas são prejudiciais. Porém, contudo, com a substituição por uma que se adeque ao local para que não falte um espécime, né? Obviamente. Em Rio Preto, acho que o Alexandre, como biólogo, pode responder mais isso, houve algumas espécies muito plantadas em determinada época histórica, né? As cibipirunas, por exemplo, houve muito tempo. Não sei se elas são
ou não adequadas. Parece que não com o problema do raiz, mas o pessoal reclama das folhas. Essas são árvores, pelo que está no trabalho lá, que são substituídas, essas cibipirunas. Então, né? assim, é isso mesmo. Isso, antigamente até nós tínhamos um número muito grande de cibipirunas. Então, com o passar do tempo, essas árvores ficaram velhas, né? Então, hoje já não se planta tanto cibipiruna como antigamente. E até porque, assim, para arborização de calçada não é uma árvore adequada por conta do porte. Então, ela pode ser plantada desde que seja num canteiro central, que ela vai poder crescer livremente. Agora a memória aqui, 7 copas, por exemplo, também foi muito comum em Rio Preto. Não sei se ainda existe. É uma outra árvore também que a gente já quase não encontra. As seringueiras, não sei se o nome é seringueira, não é seringueira dessa aqui do lado, tem uma outra, um outro... Ficus, né? Eu acho que é ficus também. Ficus, jambolão, quer dizer, então são árvores que não são apropriadas para arborização. As árvores que a Secretaria hoje distribui, provém à cidade, quais são as espécies mais comuns e quais são as mais adequadas para Rio Preto? Considerando toda essa questão do aspecto urbanístico, né? Mas também calor, necessidade de sombreamento, isso tudo que a gente precisa. Né? Deixa eu só adiantar um expediente, que aí é uma coisa nova da Secretaria, que seria a questão de projeto, e antecipando isso, houve um estudo e um trabalho que o Alexandre, a Carol, que é outra bióloga que trabalha com a gente, eles cuidam de loteamentos novos, e está se exigindo pela Secretaria do Meio Ambiente que se plante não só, porque antes se dizia assim, precisa se plantar 1.500 árvores nesse loteamento, exemplo, tá? Contando as árvores espalhadas, né? Mas agora se coloca, está sendo colocado, e para o meu aval, inclusive, que eu acho que eles estão trabalhando legal nesse aspecto, que se coloque árvores X em certos lugares, e um detalhe, que sejam espécies nativas da região, porque vai agregar ao ambiente aquilo que era aqui no local, entendeu? Então está sendo trabalhado nesse sentido. E o nosso viveiro, aí ele pode dizer a respeito do que tem. Tá? O que nós temos lá quais são as espécies nativas mais importantes e o que é que está disponível lá para o pessoal plantar, o Alexandre? Sim, voltando um pouquinho, você comentou em relação à espécie. Quer dizer, então a gente toma cuidado, quer dizer, por exemplo, dentro da cidade, quer dizer, então plantar embaixo da fiação elétrica árvores de porte pequeno, porque para quando a árvore crescer não atingir. E onde não tem a calçada, não tem a rede elétrica, quer dizer, então você pode plantar uma espécie de um porte maior. Lembrando que agora, nos novos loteamentos, quer dizer, a gente não tem essa preocupação porque existe uma fiação compacta. Quer dizer, então, subterrâneo, não é isso? Eu diria que, porque nos loteamentos mais antigos a fiação era trifásica, não sei qual que é o termo... Eram fios espalhados. 3 fios, quer dizer, então a árvore crescia e afetava a rede elétrica. E agora nos loteamentos novos a fiação ela é compacta, quer dizer, então ela é um fio, um cabo enrolado, isso, embutido, quer dizer, então a árvore pode crescer que não vai ter problema de e há caso já conflitar. Do subsolo também. Em alguns exemplos, sim. Agora, sobre as espécies do viveiro, quer dizer, então a gente tem uma diversidade grande lá no viveiro, quer dizer, então resedar, calicarpa, quer dizer, então vai depender muito do local onde você vai querer plantar para a gente poder direcionar qual que é a espécie mais apropriada. Se a pessoa que está em casa nos vendo agora, lá, Alexandre, eu preciso plantar uma árvore aqui em casa, eu vou pedir lá para o viveiro, ele chegar e já pediu, eu quero uma resedar aí. Ela vai ser indicado para ela? Não, ela não pode indicar. Ela pode ter um interesse, mas ela tem que dizer onde como que vai ser, qual é o local, para que seja orientado qual é a melhor espécie para aquele local. Na hora que a pessoa chega no viveiro, ela vai passar por uma espécie de uma triagem, né? Quer dizer, primeira pergunta, onde você quer plantar? Ela pode pedir o presente, mas não pode escolher também o presente. Não, ela até pode, mas vamos supor, o resedar é um tipo de espécie que tem algumas cores de flores, né? Ele pode, eu quero uma cor de rosa, branca, sei lá. Mas se essa árvore não for adequada para aquele ambiente, eles vão recomendar que ele não leve, porque não vai servir, né? Então seria uma questão de gosto adaptado ao local, né? Então realmente eu não sabia que a Secretaria está tão presente assim, está nesse momento de definição Sim, aliás, eu acho assim que a população às vezes está informada, dizendo assim, existe uma secretaria que não faz nada, não é? Nós estamos esperando que as pessoas nos provoquem, né? No bom sentido, obviamente, né? Não escrachar como o pessoal tenta fazer para tentar denegrir. Mas existe também um trabalho nosso, que o Alexandre que
que está dando segmento nisso, toda criança que nasce em Rio Preto e vai no cartório para ser registrada, o cartório entrega digamos, um certificadozinho dizendo assim, pegue uma árvore no viveiro para compensar ou para que seu filho cuide dela, algo assim, nesse sentido, entendeu? Então, todo cartório tem lá um ofício da secretaria solicitando que a pessoa compareça no viveiro e retire uma árvore para plantar. Alexandre, as pessoas têm procurado a secretaria, nesse caso? Não, pega no cartório, né? Pega no cartório. Então, mas depois eles procuram a secretaria para obter a árvore? Aí vai no viveiro, direto no viveiro. No caso, quando os pais chegam até o cartório para poder fazer o registro da criança, ele recebe essa notificação falando que ele pode ir até o viveiro, que tem uma muda de árvore disponível para ele poder fazer o plantio. Então, chegando no viveiro, a gente... Aí ele diz onde ele quer plantar e tal, que aí que vai ser feita a coordenação de que tipo de árvore que seria mais adequada e tal. Então, nesse sentido, a gente está trabalhando. Eventualmente, pode se correr um risco ou uma falha de má informação, a pessoa fala uma coisa que não é aquilo. Ah, mas falaram que podia plantar e não tem fio, aí é complicado, né? Caso a caso, às vezes a gente passa por alguns dissabores por falta de informação ou de detalhes, né? Secretário, vamos falar um pouco sobre as atribuições urbanísticas da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo. Uma delas, o senhor já citou aqui no início, ao apresentar aqui o Tiago, a questão do emplacamento, da sinalização das ruas. Não a sinalização de trânsito, a sinalização... De rua. A denominação das ruas, etc. Deixa eu só antecipar para ficar mais fácil para as suas questões. Claro. Meio ambiente e urbanismo envolve não só o emplacamento de rua, como os outdoor, as propagandas de empresa, essas fazem parte, placas que se colocam em calçada, isso faz parte da nossa secretaria, que é visual. Tá, a secretaria tem que... Existe um poder de polícia aí que nesse a secretaria sentido, tem que exercer. Os nossos fiscais, vamos dizer assim, plural majestático de novo, né, os fiscais que lá atuam, tem muito trabalho nesse sentido, de visual, de placas, de colocação de placas inadequadas. Que avança, às vezes, a calçada, ou colocam placa na calçada, elas são recolhidas, apreendidas, sob pena de multa para quem colocou. Você sabe que tem alguns antecedentes históricos da cidade, não que eu tenha vivido nesse tempo, mas eu já li sobre isso. Um prefeito de Rio Preto lá atrás, nos anos 60, o prefeito Alberto Andaló, era muito zeloso por essa questão também e era muito inovador isso. Então ele andava, segundo consta, comerciantes que andavam colocando uma plaquinha ali, aquele cavalete na frente da hora, ele andava pessoalmente lá tirando e mandando o cara resolver na prefeitura. Quer dizer, isso é uma coisa histórica já na cidade, né? Mas vamos falar sobre as placas com nomes de rua. Se existe um ponto que existe queixa das pessoas, é essa questão. Mas o Rio Preto é mal sinalizada. Nem sei com base em que razão eles estão afirmando isso. Eu, particularmente, acho razoavelmente bem sinalizada, sobretudo em alguns corredores, etc. Mas tem problema, sim, a gente percebe que tem. Como é que isso é cuidado pela secretaria? Secretário e Tiago, estejam à vontade para falar sobre isso. Fica à vontade. Bom, a secretaria tem como atribuição cuidar do emplacamento das ruas. São as placas com os nomes das ruas. Quando essas placas estão nesses postes de sinalização, né, a gente chama isso de conjunto toponímico, conjunto que dá nome ao lugar. Certo. Até alguns anos atrás, o município tinha um contrato com uma empresa que prestava o seguinte serviço. Essa empresa era responsável por instalar algumas placas, dar manutenção em todas que ela tivesse instalado, e ela tinha o direito de explorar a publicidade em alguns desses pontos. Certo. Pois bem, depois disso a gente ficou um longo período sem esse tipo de serviço. Hoje, recentemente, foi aprovada na Câmara uma lei que regulamenta, que dá novas regras para esse tipo de serviço. E a gente tem como intenção estudar a possibilidade de fazer um edital nos mesmos termos, procurando ter o máximo de contrapartida para o município, ou seja, pleiteando o maior número possível de placas novas a serem instaladas. Particularmente, os problemas são mais graves nos bairros mais antigos, que ou foram perdendo as suas placas, né, ou não passaram pelo processo de terem placas instaladas. Esse modelo da concessão é um modelo que o senhor acredita adequado para isso? Quer dizer... Isso ainda não está definido. Certo. Mas é fato que a maior parte das cidades do estado que tem sinalização de qualidade conseguiram isso usando essa ferramenta. A gente vai estudar esses exemplos individuais de cada cidade. São Paulo, Sorocaba, Campinas, Ribeirão, e estudar em cada uma delas o que deu certo e o que não deu certo,
para verificar se isso é interessante para a nossa cidade. Tiago, de uma maneira geral, você acha que a sinalização toponímica, já que você citou a expressão, ela é boa? Está adequada para a cidade? Nós ainda temos falhas. O pessoal que chega da região, a gente sempre tem que imaginar assim, né? A pessoa chegou de Votuporanga aqui, o Preto nunca veio aqui, entrou num lugar, ele chega em algum lugar. O problema é procurar, porque nós estamos lidando com o nome de rua, aquelas plaquinhas com o nome de rua. Exato. Aí de trânsito já é uma situação, bairro tal, não envolve a Secretaria do Meio Ambiente. Mas no que se refere a ruas, realmente alguns lugares a placa caiu, deteriorou e não houve uma reposição. Mas os loteamentos novos, é de obrigação do incorporador, do construtor, de colocar placas, né? Isso faz parte. Inclusive hoje, numa reunião que eu estive na prefeitura, nós estamos estudando uma forma de fechar que não se fique loteamentos sem a colocação de placa ou com a placa inadequada, porque ainda não tem o nome da rua. Então, o loteador, ele monta e o nome de rua depende dos vereadores, é uma situação... Aí aparece o projetada 1, projetada 2... Isso, e não pode, porque aí surge o problema do CEP, aí é uma reclamação constante na Secretaria do Meio Ambiente, que o pessoal fala, eu moro numa rua que eu não tenho CEP. Mas para ter CEP tem que ter a rua com o nome e registrado no cartório de registro de imóveis aquela rua. Então, no loteamento novo, nós estamos lutando no sentido de solucionar esse problema para que o nome de rua seja colocado logo e a placa também. E o incorporador vai ter que colocar a placa. Então, eventualmente, às vezes faz-se um loteamento e a coisa vai ficando porque não tem o nome da rua e acaba não tendo o CEP e tal, mas a gente está trabalhando no sentido de solucionar esse problema. E as antigas a gente vai tentar trocá-las ou colocar novas, né? Secretário, eu queria agradecer muito a presença do senhor, a presença de vocês todos aqui. Infelizmente, o nosso tempo já acabou. Mais uma vez, a gente começa a conversar sobre um assunto tão importante e o tempo vai embora, né? Tá certo. Tem vários assuntos que eu gostaria de ter conversado. O senhor citou agora há pouco a questão das placas de publicidade. Esse tal exemplo de São Paulo. São Paulo adotou uma medida radical, a tal cidade limpa, e agora estão pensando em voltar, em regredir. Para liberar um pouco, né? Porque senão fica sem propaganda. Exato. E isso eu gostaria de perguntar sobre isso, Rio Preto. Nós não vamos ter tempo agora, mas desde já, o senhor, o Tiago, o Alexandre estão convidados para voltar outras vezes aqui ao nosso programa. Sempre no objetivo, secretário, de informar as pessoas sobre os direitos delas, né, as responsabilidades, os deveres delas, para que a gente possa sempre construir uma cidade um pouco melhor. Esse é o objetivo de todo mundo, né? Lógico, e nós estamos à disposição, acho que eles também, na medida do possível, a gente virá aqui, nós estamos trabalhando para o município. Vamos conversar mais vezes, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado, senhor, pela presença, obrigado a vocês. Muito obrigado, muito obrigado. E a gente agradece a você também em casa que nos acompanhou em mais esta edição do Opinião Cidade. Convidando a todos para que estejam conosco novamente amanhã, a partir das 12 horas. Até lá, pessoal, e um forte abraço a todos.